Começamos com essa notícia, 2 pessoas ficaram feridas no acidente nesta manhã em Santa Luzia e a imagem é impressionante. A repórter Shirley Barroso ao vivo tem os detalhes pra gente agora. Bom dia, Shirley, bem-vinda. Como é que tudo aconteceu? Ei, Lair, muito bom dia para você e para quem nos acompanha aqui nesse Balanço Geral de sexta-feira. Lair, a gente vai mostrar as imagens. A professora Daniela estava vindo pela Rua África, quando de repente um carro que vinha pela Rua Polônia passou direto, atravessou a Rua África, atingiu a lateral do carro da professora Daniela. Ela perdeu o controle do veículo e acabou atropelando 3 pessoas que estavam na calçada esperando para atravessar a Rua África. Era um idoso e 2 adolescentes. Este idoso, no momento em que ele vê que o carro da professora Daniela vai atingir os 3 que estão na calçada, ele empurra esses adolescentes e acaba sendo atingido pelo carro. Neste momento, as pessoas que estão ali ao redor correm para poder socorrer as pessoas. O idoso ficou ferido, né? Ele foi prensado contra o muro. A professora que estava dirigindo também foi atingida, mas o carro preto que vem pela Rua Polônia, né, passa direto ali, atinge o carro da professora que perde o controle e acaba subindo no meio-fio, atropelando este idoso. Ele foge, ele vai embora como se nada tivesse acontecido. Ele que acabou provocando este acidente. A professora Daniela está sendo atendida aqui na UPA do São Benedito. Isso aconteceu aqui em Santa Luzia, na região metropolitana. O idoso também foi trazido para cá, mas acabou sendo transferido para o Hospital Rizoleta Neves. O Arley, que é o marido dela, já entrou em contato com o cunhado deste idoso e ele disse que a vítima vai passar por uma cirurgia. Arley, como é que está a sua esposa? Está passando aqui por exames, mas está em estado de choque ainda, né? Bom dia. Bom dia. Ela ficou em estado de choque, né? Devido ao acidente ser muito agressivo, dá para ver pelas imagens, né? E aí ela agora está sendo medicada, ela também teve um pouquinho de crise de asma, né? E ela já está fazendo já o tratamento, agora ela se encontra mais estável, já está conversando, né? E está tendo um quadro de melhora. A princípio ali, o que a gente vê ali, quem está em volta não entende o que aconteceu. O que todo mundo percebe ali é que, percebe não, a princípio, de cara ali, a hora que ela vai fazer a conversão, ela perdeu o controle e subiu em cima do meio-fio. Que todo mundo imaginou que havia acontecido, né? Só depois de ver as imagens que vocês perceberam que o carro preto é que bateu nela e jogou ela em cima do meio-fio. Sim, o que mostra as imagens, né? Ela já estava fazendo a conversão, né? E ele aparentemente vem em alta velocidade, virando ali à direita, né? E bate no carro, você pode ver que não tem um tempo de reação, né? Muito rápido, não tem como nem desviar, né? E aí acabou, né? Infelizmente, né? Atropelando o senhor, né? E agora a gente tentar achar esse condutor, né, que invadiu do local, né, porque a gente ficou com uma situação muito grave, né, e ele nem parou para prestar socorro. Poderia ser muito pior, né, Arley, porque o idoso salvou aqueles adolescentes ali empurrando ele. Sim, né, a gente pode ver na imagem ali que ele tem um movimento também para tirar os filhos dele ali, né, do acidente, né, então poderia ter sido uma coisa pior. E vamos torcer para a melhora dele, a melhora da minha esposa e que a gente ache esse condutor aí, né, que saiu do local sem prestar socorro. Você conversou com o cunhado dele? Como é que ele está lá no Rizoleta? O cunhado dele falou que ele já está estável, né, ele teve uma fratura, né, na perna, ele está passando por exames, né, no hospital, né, provavelmente aí deve ser que ele vai ter que fazer uma cirurgia, né, e a gente torce para que ele se recupere bem, né, e esteja bem aí para estar junto da família dele novamente. Mesmo não sendo culpada, a sua esposa fica com esse sentimento de que ela poderia ter evitado, mesmo o carro dela ter sido atingido ali. Sim, ela ficou muito preocupada, né? Ela pergunta também dele o tempo todo, né? De como está o estado de saúde dele, né? Ela teve essa preocupação, então sempre ela perguntou também sobre os filhos dele, né? Se tinha atingido, né? E ela até achou que teria sido uma coisa muito mais grave, mas eu acalmei ela, conversei com ela, né? A respeito de como foi o acidente, o que aconteceu, o que ele machucou e tal. Mas ela mostrou muita preocupação, né? E nós estamos preocupados, né? Com a situação dele também. Agora, é de uma irresponsabilidade, né, Arley? A pessoa entrou do nada, a gente não sabe, eu não estive no local, você esteve lá para verificar se tinha uma placa de pare ali para esse motorista que vem pela Rua Polônia, ter que parar para quem está passando pela Rua África ali, se há um sinal de parada, porque a gente vê que ele entrou de uma vez na rua onde sua mulher estava fazendo a conversão.
Segundo os moradores ali, ele é um cruzamento de alto volume de carro, então sempre costuma ter acidente. O que deu para perceber é que o local é muito mal sinalizado, não tem sinalização de pedestre, né? E por ter escolas próprias também não tem faixa que indica isso, placas que indicam que tem movimento de alunos na escola. Como tem... Já é mal sinalizado. Já é mal sinalizado. O negócio é chamar a atenção da prefeitura para a região, né, para o ponto, para sinalizar, para ter uma atenção com aquilo, que é um local de muito movimento de crianças, né, indo para a escola naquele momento e poderia ter acontecido uma coisa pior. Independentemente da sinalização, ele viu que bateu, porque isso é claro, as imagens deixam claras, e ele sequer parou o carro, né? Ele foi embora, fugiu. Ele foi embora, não prestou socorro, nem olhou no retrovisor para olhar o que aconteceu, para dar uma ajuda, para nada, né? É um absurdo a gente se deparar com pessoas que agem desse jeito, né? No trânsito, não preocupa com o próximo, sabe? E a gente teve uma vítima, né? Que poderia ter sido uma vítima que poderia ter estado muito mais grave. A gente percebe ali também que é o local onde passa ônibus, né? Ele poderia ter acontecido, felizmente aconteceu o mínimo aí, a gente espera que o idoso ali se recupere, sua mulher também, sua esposa saia daqui melhor, mas poderia ter acontecido pior, não só com os adolescentes que saíram ilesos desse acidente, mas poderia ter batido com o ônibus. Poderia ter sido coisa pior, mas Deus livrou, né, de ter acontecido uma coisa muito mais grave, mas tem que ficar atento, a gente tem que ficar atento com esses casos, porque hoje em dia envolve famílias, são pessoas que estão circulando por ali, né, moradores, né, e poderia aí estar acontecendo muita coisa pior. Tinha escola ali perto, né? Tem escola perto, né, é uma área de muito movimento, né? Então, além de chamar a atenção para a polícia para tentar encontrar esse motorista, tem também a prefeitura para que coloque uma sinalização ali, porque já é um cruzamento que os moradores estão pedindo atenção maior. Sim, a gente gostaria de pedir também a ajuda da população, né? Se alguém tiver informações sobre o condutor, sobre o carro, que denuncie, procure os canais aí, né? Para a gente poder tomar as atitudes certas, né? Procurar o responsável para ele que se responsabilizar pelo caso, né? Porque são pessoas, são famílias, né? São pessoas indo trabalhar todo dia, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Pelas imagens, não dá para identificar a placa do veículo? Infelizmente não deu para identificar, porque ele passa muito rapidamente e mesmo tentando dar um zoom na imagem, não foi possível identificar a placa do veículo. Mas se alguém souber de um carro preto, com as características que dê para ver nas imagens, batido na lateral esquerda ali, na lateral do motorista, souber de um carro que está batido, pode dar um toque aí na polícia para tentar identificar, porque o motorista aí fugiu, né? Tem que pagar pelo que ele fez. Sim, correto. Aí eu gostaria de pedir a ajuda de todos na identificação, né? Porque alguém deve ir passando, né? E não vão deixar essa impunidade passar, né? Porque querendo ou não, isso é um crime, né? E que a gente viu que teve vítimas, né? E poderia ter sido uma coisa pior. Tem no mínimo uma omissão de socorro. Obrigada, viu, Arley? Tá aí, Laí, a gente vê que tem no mínimo uma omissão de socorro ali, né? Bateu, foi sem querer? Tá ok, mas para o carro ali, estaciona, tenta ajudar. Pessoas foram feridas, né? A gente vê ali que foi uma situação grave. Deveria ter parado, deveria ter dado assistência, mas não, ele fugiu da responsabilidade. Isso está claro nas imagens.